A melhor idade do amor. Sábado, 10 horas e 21 minutos. Chuva insistente de outono. Um casal adentra uma panificadora para tomar café. 2 cafés com leite e 3 pães de queijo, por favor. Ela parece um pouco agitada. Não tira os olhos dele. Ele parece tranquilo. Dessas pessoas que já conseguem viver num tempo um pouco mais lento do que o do relógio. A diferença de idade é gritante. Não mais de 40 ela. Próximo aos 80, ele. Ele olha para fora pela janela entreaberta. Ela sorri, carinhosa. Todos os seus filhos nasceram aqui nesta cidade? Ele pensa um pouco. Sim, todas elas. 3 filhas. E você, onde nasceu? Volta a inquirir a mulher. Eu não sou daqui. Nasci no interior, longe da cidade. E o que você lembra de lá? Ah, muitas coisas. Responde ele com um leve sorriso. Então silencia. Parece fazer algum esforço para recordar de algo especial, mas logo desiste. Volta a olhar para fora, procurando a chuva fina. Sabe, acho que tive uma vida feliz. Ela permanece interessada. Um interesse de primeiro encontro. Observa os cabelos brancos dele, a tez um pouco castigada, os olhos azuis. Respira fundo. Alguém poderia dizer que é o respirar de quem está apaixonado. Você só casou uma vez? Pergunta ela com certo embaraço na voz. Sim. Teresa, mãe de minhas meninas. Que Deus a tenha. Ela fica um pouco emocionada e constrangida repentinamente. Esboça um sorriso para disfarçar. Olha para a mesa. Ainda resta um pão. Pode comer, já estou satisfeita. Almoçamos juntos amanhã? Pergunta ele, ansioso por ouvir um sim. Sim, claro que sim. É dia de almoçarmos juntos. Você sabe que gosto muito de estar com você, de ouvir suas histórias. Estou um pouco esquecido hoje, eu acho. Contei pouco. Não tem problema, diz ela carinhosa. Tem dias que a gente está com a memória mais fraca mesmo. Doutor Maurício diz que é importante ficar puxando as coisas da memória sempre. Ele diz que é como um exercício físico que fazemos para não enferrujar, conclui ele. É verdade, ela suspira. Precisamos cuidar da memória. Novamente um longo silêncio entre os dois. Ele volta a vislumbrar o exterior contemplativo. Ela nota seu rosto em detalhe externamente. Fecha os olhos por um instante, como se fizesse uma breve oração, uma rogativa sincera a uma força maior. Volta a abri-los vagarosamente, e então pergunta: Pai, posso pedir a conta? Ele acena positivamente. A conta chega. Ela se levanta primeiro, vai em direção a ele, envolve-o no abraço e o ajuda a levantar. Aquela era a rotina de todo o sábado, às 10 horas e 21 minutos, nos últimos 10 meses. Foram nossos genitores que nos proporcionaram um corpo, abençoado instrumento de trabalho para o nosso progresso, bem como um lar. Pensando em tudo isso, louve aos seus pais. Cuide deles, agora quando estão velhos, alquebrados, frágeis ou doentes. Faça o possível para não os atirar nos tristes quartinhos dos fundos da casa, aonde ninguém vai. Não se furte a alegria de apresentá-los aos seus amigos e às suas visitas. Ouça o que eles tenham a dizer. Quando estejam em condições para isso, leve-os para as refeições à mesa com você. Retribua assim uma parcela pequena do muito recebido por seus genitores anos atrás. A postura do pai. Jesus tinha o hábito de ministrar ensinamentos por parábolas. São pequenas histórias que contêm grandes lições. O povo rude da época não possuía condições de compreender a amplitude das ideias do Mestre Divino.
Por isso, ele sabiamente vestiu suas ideias com uma capa de alegoria. Cada qual identifica nessas histórias um ensinamento de acordo com seu nível de entendimento. O Espiritismo lança luzes sobre uma série de questões que por muito tempo permaneceram incompreensíveis. É interessante refletir sobre as parábolas, tendo em mente princípios espíritas, como a reencarnação e as leis de liberdade e de causa e efeito. A parábola do filho pródigo é emblemática pelas graves reflexões que suscita. Dentre elas, chama a atenção a postura do pai. Ele é instado por um dos filhos a lhe fornecer recursos para sair pelo mundo. Generosamente atende o pedido do filho. Quando esse retorna em triste estado, não o recrimina. Ao contrário, recebe-o com festas e presentes. Perante o outro filho, que se revela ciumento, também sua conduta é generosa e compreensiva. Vai até o mancebo e o exorta a se alegrar pelo retorno do irmão que estivera perdido. Ele compreende as fraquezas de seus rebentos e não se agasta, não recrimina e nem afasta nenhum deles. É possível vislumbrar na figura desse pai sábio e amoroso a representação da divindade. Deus fornece recursos para que seus filhos se lancem no mundo. Ele dota todos os espíritos de variados talentos e permite que façam o que desejam. Essa postura atesta a lei de liberdade que vigora no universo. Todos são livres para escolher o modo como desejam viver. Entretanto, é necessário arcar com as consequências das opções feitas. Deus não pune ninguém, pois não se ofende com os erros de suas criaturas. Ele fornece tantas oportunidades quantas sejam necessárias para que cada espírito aprenda suas lições. As reencarnações se sucedem, enquanto o espírito constrói em si o respeito às leis divinas e se pacifica. O pai de braços abertos ao filho pródigo simboliza a eterna boa vontade de Deus para com todos os espíritos. Ele não se cansa de esperar e jamais deixa de amar, por longas que sejam a rebeldia ou a ilusão. Afinal, sabe que sempre chegará um momento de glória da paz conquistada e da harmonia construída no íntimo do ser. A conduta do pai perante o filho enciumado contém o ensinamento da lei de fraternidade que deve reger as relações humanas. Ele exorta o rapaz a se alegrar pelo resgate do irmão. Tem-se aí a lição de que não é suficiente obedecer regras e viver retamente. A plenitude da evolução só se dá quando o espírito lança um olhar generoso ao seu próximo e lhe estende as mãos. Pense nisso. A riqueza do pai. Quando o pólen vai conduzido pelas patinhas dos insetos e pelo vento, observamos o curioso fenômeno da fertilização no reino vegetal. Essa integração entre o vento, as plantas e os animais nos fala da beleza que caracteriza as leis do Criador. Mas as flores e os frutos que decorrem dessa integração nos falam da riqueza de Deus a saciar a sede de beleza e a fome de sua criação animal. Quando as poeiras celestes se reúnem nos cenários cósmicos e cantam o nascimento de um novo astro, conseguimos ver a beleza do Criador a inundar os espaços. Porém, ao olharmos a olho nu ou por meio de equipamentos tecnológicos a infinidade de astros nos céus, constatamos a riqueza de Deus a nos falar dos universos sem conta. Quando observamos a movimentação do verme no solo, transformando a matéria em humus fertilizante, quando vemos a ação dos seres unicelulares desde a ameba no ciclo do progresso, temos a beleza da obra divina em ampla demonstração. Entretanto, ao vermos a multiplicidade das formas animais, das cores, da plumagem, das peles, constatamos como tudo isso exprime a riqueza de Deus.
Quando nos permitimos as observações no mundo da irracionalidade, das reações animais nos impulsos do instinto e o acerto dessas reações, somos levados a penetrar os campos da beleza do Pai, que unifica o vagalume e o chimpanzé, a mosca e o dromedário, a formiga e o leão, na vasta cadeia da evolução animal. Todavia, ao verificarmos as experiências humanas que reúnem em si todos os progressos dos seres inferiores à humanidade, ao constatarmos as sofisticações intelectuais, morais, espirituais do homem, não se pode ficar indiferente a essas demonstrações da riqueza de Deus. Tudo nos leva a conceber a inteligência suprema como a beleza e a riqueza plenas e perfeitas a penetrar e envolver os mundos. E ao reconhecer a nossa condição de filhos desse grande Pai, nos sentimos herdeiros das constelações, donos da vida, uma vez que é o nosso Pai, o dono de tudo. Observamos que toda a feiura e a pobreza que vemos sobre o planeta é devida às construções infelizes do ser humano. É o homem que cava para si mesmo abismos de dor e veredas de morte, em razão de dar ouvidos às sombras que ainda existem em sua intimidade. No entanto, não há por que persistir em conservar as pobrezas da mente e do coração, desde que em Deus tudo é beleza, riqueza, um campo de vibrante evolução. O que devemos buscar é o aprimoramento da alma, o embelezamento íntimo e a riqueza do caráter, a fim de que desenvolvamos em nós o reino dos céus, na marcha para a evolução. Aprendamos a descobrir ao nosso redor a beleza e a riqueza de Deus, a fim de que, assim sintonizados, sejamos estetas da beleza, artífices da paz e promotores do bem, nesse universo de ações, vibrações, sentimentos em que nos movemos. A tarefa dos pais. Quando se anuncia a chegada de um novo membro na família, há grande alegria. Os pais se desdobram em complexos preparativos. Por ocasião do nascimento, há arroubos de ternura. A sabedoria divina veste os espíritos que retornam à carne com encantadora roupagem. Frágeis e graciosos, eles inspiram cuidados e afeto. É com enternecimento que os pais acompanham o crescimento de seus pequenos rebentos. Desejosos de que sejam muito felizes, tomam inúmeras providências. Colocam-nos nas melhores escolas, cuidam de sua saúde, os defendem de tudo e de todos. É bom e natural que seja assim, pois a tarefa dos pais envolve o cuidado e o preparo de seus filhos para os afazeres da vida. Entretanto, essa tarefa é muito mais vasta. Todo bebê que nasce representa um antigo espírito que retorna ao cenário terrestre. Como terá de viver em um mundo materializado, ele precisa receber educação formal e todos os demais cuidados que essa circunstância inspira. Entretanto, como espírito imortal, não renasce na carne para vencer os outros e brilhar em questões mundanas. Todo espírito precisa crescer em intelecto e em moralidade. No atual estágio da evolução humana, há um certo descompasso entre esses dois aspectos. A busca pelo bem-estar e mesmo o egoísmo fazem com que a criatura procure modos de viver o melhor possível. Ao cuidar de seus interesses, ela exercita naturalmente a inteligência. Entretanto, sob o prisma ético, a evolução costuma ocorrer de forma algo mais vagarosa. Um contingente muito significativo dos espíritos demora bastante para sentir o próximo como um semelhante. Surge tardiamente a compreensão de que o outro também tem sonhos, sofre, chora e merece respeito e amparo. O aspecto moral é atualmente deveras crítico. Para as criaturas em geral não falta capacidade de raciocínio. Falta-lhes retidão de caráter, compaixão e pureza.
Consequentemente, a desenvolver tais qualidades é que os pais precisam se dedicar. Se apenas cuidarem para que os filhos sejam felizes sob o prisma mundano, falirão em sua tarefa. Os filhos terão nascido para buscar uma coisa, mas os pais os direcionarão a conquistar outras. Isso implicará a perda de uma preciosa oportunidade. Então, é necessário cuidar da instrução formal das crianças e adolescentes. Mas é primordial ensinar-lhes respeito ao próximo. Os jovens precisam aprender que a família e os bens dos outros são sagrados. Que a tolerância é uma virtude preciosa em um mundo cheio de facetas. Que a consciência tranquila constitui o maior tesouro que se pode possuir. Mas, para que a lição não seja hipócrita, os pais devem exemplificar, e não apenas falar. Pense nisso. Amor filial. O amor dos pais para com os filhos, por vezes, alcança as raias da sublimidade. Isto é o que bem atestou um professor chinês emigrado para o Brasil ainda em sua juventude. Quando Wong tinha somente 15 anos, conforme o costume na China, os pais lhe escolheram a noiva e o casaram. Logo chegou a primeira filha e a segunda. Ainda bebês, as duas meninas foram deixadas com a mãe, pois que o pai foi estudar em terras distantes. Retornando à China, porque estivesse em andamento a Segunda Guerra Mundial, ele passou a trabalhar para os americanos. Falando fluentemente o inglês, foi precioso instrumento para eles, enquanto ele próprio amealhou grande fortuna. Nesse ínterim, conheceu outra jovem, por quem se apaixonou perdidamente. E desejando consorciar-se com essa, foi pedir à esposa que o liberasse de seus compromissos. Naquela época, era suficiente que a esposa assinasse um documento concedendo ao marido a liberdade, para que o homem se considerasse divorciado. A primeira esposa, ao saber da real paixão do marido, concedeu-lhe o que ele pedia, ficando responsável pelas duas crianças pequenas e a mãe dele. Para sustentar-se a elas, trabalhou o quanto pôde, sem jamais dizer qualquer palavra de azedume para a sogra, a quem cuidou até a morte. Muito menos fez às filhas qualquer referência maldosa a respeito do marido. Wong, por sua vez, ao irromper a Guerra Civil Chinesa, começou a ser perseguido, justamente por seu trabalho com os americanos durante o conflito mundial. E depois de alguns percalços, emigrou para o Brasil com a nova esposa e a prole, 4 meninas. As filhas do primeiro casamento, somente por o terem tido como pai, embora jamais ele as tivesse assistido durante sua infância, juventude ou madureza, sofreram muito. Uma delas, juntamente com o marido, foi presa e exilada para o norte da China, de onde somente pôde retornar mais de 11 anos depois. A outra teve o marido preso por 4 longos anos. Tudo por serem parentes do professor fugitivo do país. O tempo passou. Então as filhas do segundo casamento procuraram as meio-irmãs do primeiro e passaram a trocar discreta, mas constante correspondência. Rolaram os anos. O pai envelheceu e adoeceu. As notícias chegaram às duas irmãs na China. Reunindo os recursos disponíveis, ambas vieram ao Brasil. Sem falar nenhuma palavra a não ser chinês, elas se aventuraram até aqui. Vieram ver o velho pai, cujo contato tinham perdido desde a meninice e de cujos carinhos jamais puderam lembrar, pois não os tiveram. Com o afeto de dedicadas filhas, elas o saudaram. E com ele ficaram nos meses que antecederam a sua morte, atendendo-o em todas as suas necessidades. Na sua fala demonstravam verdadeira devoção filial. Nada que pudesse trair mágoa, rancor ou ressentimento. O pai não as atendera na infância, entretanto, elas vieram atender o pai em sua velhice.
Nenhuma diferença no atendimento das filhas que receberam dele atenção e cuidados durante os anos de sua formação e aquelas que ele deixara na China ainda crianças. O velho Wong recebeu de todas total carinho até a sua desencarnação. Então, sem esperar por abertura de testamento ou decisão do espólio, as duas irmãs fizeram as malas, abraçaram as meio-irmãs e retornaram para sua velha e amada China. Atender os pais idosos em suas necessidades é dever dos filhos. O amor filial vai muito além disso. É dar aos pais esses pequenos nadas supérfluos e cuidados amáveis que lhes alimentam o coração envelhecido. E se a lei divina nos diz que devemos amar o próprio inimigo, a dedicação de filhos para com os pais deve se estender até mesmo para aqueles que não cumpriram seus deveres. Isso as irmãs chinesas fizeram muito bem. Ao meu filho. Hoje eu abri um livro. Não sei exatamente por que, dentre tantos de minha biblioteca, escolhi aquele. Quando o abri na primeira página, havia um desenho e o seu nome. Recordei-me do dia em que comprei a obra. Era um lançamento e muito caro. A capa encadernada, folhas de papel de primeiríssima qualidade, um autor famoso. Coloquei-o sobre a mesa da biblioteca para o ler um pouco mais tarde. Lembro que quando descobri que você escrevera ali o seu nome, o chamei. Eu estava muito zangado. O livro era meu e você escrevera seu nome nele e fizera um desenho. Chamei-o para lhe dar uma grande bronca. Você veio sorrindo, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, vendo que eu segurava o livro em minhas mãos, me disse: "E daí, papai? Gostou do coração que eu desenhei no seu livro? É o meu coração, papai, para você. E também coloquei meu autógrafo, como os artistas fazem. Gostou, papai?" Você pulou no meu pescoço, beijando-me. Pois é, naquele dia não houve bronca. Como poderia? Eu estava preocupado com um livro que comprara, e era precioso. Mas o meu bem mais precioso, você, tinha colocado nele a sua marca. Não por maldade ou por desejar estragá-lo, mas para me dar um presente. Hoje, tantos anos passados, quando você já constituiu sua família e está distante, ao abrir o livro, tudo aquilo brotou dos arquivos da memória. Passei os dedos sobre aquelas garatujas que pretendiam ser um desenho do seu coração e seu nome. Você mal aprendera a escrever seu nome em letras grandes. Você está longe. Há tempos não nos falamos. A vida é tão estranha. Quantas vezes lhe disse para ficar quieto, porque eu desejava ter um pouco de silêncio. Sabe, meu filho, daria tudo que tenho para ouvir sua voz hoje em minha velhice, aqui na sala em que me encontro. Ter o seu abraço outra vez. Não sei quando tornaremos a nos ver. Seu trabalho o mantém muito distante de mim. Mas saiba, filho, foi muito bom encontrar seu nome e seu coração grafados em meu livro. Fez-me muito bem a alma relembrar tudo isso. E fico feliz em não lhe ter dado a bronca naquele dia. Você me deu um grande presente. Deu o que você tinha de melhor, o seu afeto grafado. Sinceramente desejo que seus filhos façam o mesmo com você, porque chegará sempre o dia em que, distantes, você ansiará por vê-los, por tê-los ao seu lado. Sinceramente espero que encontre escritos, bilhetes, desenhos em cada folha de seus livros, na capa de um CD. Obrigado, meu filho. A disciplina e a ordem, o respeito aos bens alheios, com certeza, são valores que os pais prezam passar aos seus filhos. Ninguém pense que se deva deixar os filhos fazerem o que querem, com os seus
e os pertences de outrem. No entanto, há que se ter sensibilidade para exatamente estabelecer a linha divisória entre má criação e um ato de amor, entre maldade e expressão do mais puro afeto de um filho para seu pai. Aprenda a valorizar as pequenas grandes coisas que se expressam em um gesto espontâneo, em um abraço inesperado, um beijo que parece fora de contexto. Jamais rejeite tais manifestações. Ao contrário, retribua enquanto pode, enquanto seus filhos estão sob sua guarda, enquanto estão sob seu teto. Dia chegará em que a vida os levará distantes, como flechas disparadas por hábil arqueiro, para as conquistas que lhes cabem. E então, você terá todas essas delicadas lembranças para alimentar os dias da sua saudade. Pense nisso. Conhecendo o velho pai. Filho, acorda, são 8 horas. Você vai se atrasar. De um salto, o rapaz se levantou. Contudo, logo se deu conta que era seu primeiro dia de férias. Atrasar para quê, mãe? Para pescar com seu pai. O jovem perdeu todo o entusiasmo. Sim, ele prometera quando estivesse em férias pescar com seu pai. Mas tinha que ser logo no primeiro dia de férias. Enfim, ele foi, mesmo a contragosto. Sentado ao lado do pai, que dirigia cantando, ele pensava em como seu pai estava ficando velho e meio lelé. Ficava cantando músicas antigas, ria, conversava e conversava. Finalmente chegaram. Quer dizer, o carro estacionou. Mas o pai disse que ali não era local apropriado para a pesca. Só dava peixe pequeno. Andaram durante 2 horas no meio de mata densa até chegar ao pesqueiro secreto do pai. Claro que é secreto, falou o rapaz incomodado. Ninguém a não ser você vem aqui, nem os peixes. Isso é o que você pensa, falou o pai. Aqui é que se reúnem as maiores tilápias da represa. E disposto, colocou botas altas, calças impermeáveis e entrou na água para cortar o mato que tomava conta quase total do lago. Tudo aquilo estava parecendo muito doido ao filho. Que graça podia ter tudo aquilo? Quando o pai preparou a vara e jogou o anzol, ele não aguentou e falou: Pai, estou preocupado com você. Essa maluquice de vir até este fim de mundo para pescar tilápias. E a mamãe falou que você nunca volta com peixe. Já pensou em procurar um psicólogo? Estou ótimo, falou o pai. O Freitas, que vem sempre aqui comigo, é psicólogo. O Tavares é psiquiatra. Nesse momento ele sentiu a fisgada no anzol, puxou a linha e lá estava ela, uma grande tilápia. O rapaz estava surpreso. Pai, você já pescou peixe grande assim antes? Sempre, meu filho. Mas eu nunca vi você levar para casa nenhum. Eu vou mostrar por quê, falou o pai. E fotografou o filho segurando o peixe. Depois, pegou a tilápia e a devolveu à água. Eu pesco por prazer, não para encher a barriga. Aquilo sim era legal, pensou o filho. O resto do dia passou pescando com o pai e devolvendo às águas o que pescava depois de fotografar. Vá procurar o seu irmão, dizia, soltando o peixe. Ao final do dia, no retorno ao lar, confessou que fazia tempo que não se divertia tanto. Aquilo era radical. À noite, enquanto se preparava para dormir, pensou que seu pai não tinha nada de louco ou de desequilibrado. Seu pai sabia viver. Seu pai era um gênio. E ele descobrira naquele dia. Você já se dispôs a passar um dia inteiro ao lado de seu velho pai, bebendo da sua sabedoria? Já tentou puxar conversa dos tempos em que ele passava brilhantina no cabelo para ir namorar sua mãe? Você já pensou que seu pai também foi moleque, adolescente, rapaz, que teve sonhos? Olhe seu velho com esses olhos de quem valoriza a experiência, os anos da madureza,
as lutas que lhe nevaram os cabelos. E sem receio, abrace seu velho, agradeça por todos os dias de alegria que ele lhe proporcionou. Faça isso, mesmo que seja pela primeira vez. Hoje, enquanto é tempo, e ele está ao seu lado. Devoção filial. Existem exemplos ao longo da história que falam do amor e da extrema dedicação filial. Recordamo-nos de uma lenda romana dos tempos finais da República. Muitas foram as perseguições injustas a velhos servidores daquele regime. Afinal, o império estava por surgir. Os governantes de Roma chegaram a decretar que velhos servidores da República fossem banidos da cidade. Entre esses, havia um muito doente. Ora, ele adoecera simplesmente servindo a Roma que tanto amava. Por isso mesmo decidiu, apesar da insistência do filho, que não sairia da cidade. Velho estava, pensou, e doente. Se deveria aguardar a morte, por que fazê-lo distante das terras que tanto amava e que servira com total dedicação? Preferiria morrer em sua própria cama. Chegou finalmente a noite do último dia que lhe era permitido ficar. Se fosse apanhado dentro dos muros de Roma, após o prazo, seria morto. O filho tornou a insistir para que o pai se salvasse. Sei que você nem consegue andar, meu pai, mas eu o carregarei. Deixe-me cuidar de você. Reunirei todas as minhas forças para levá-lo para fora da cidade. Tanto insistiu que o pai acabou por ceder. O rapaz carregou a preciosa carga às costas e seguiu pelas ruas de Roma. A multidão se apinhava para ver a incrível cena, e ante os esforços do filho aplaudia, incentivando-o. Os poderosos simplesmente olhavam. De certa forma se comoveram e decidiram não interferir. Aproximava-se a hora em que o velho seria morto se fosse encontrado dentro dos muros da cidade, e era ainda grande a distância que separava os dois do portão. As forças estavam quase no fim. O rapaz se curvava ante o peso do fardo. Mesmo assim avançava, devagar, lento, e a multidão aplaudia. Conseguiu sair da cidade nos últimos instantes do prazo. Porém, o velho cônsul ainda não estava a salvo. Era preciso deixar as terras romanas. Encoberto pelas sombras da noite, Ápios carregou seu pai até a praia, onde embarcaram para outras terras a salvo. Para que nunca fosse esquecido esse gesto de amor filial, ele foi inscrito nos anais da quase extinta República Romana. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe quer dizer muito mais do que respeitar os que deram a vida aos filhos. Quer dizer também assisti-los na necessidade e lhes proporcionar repouso na velhice. Cercá-los de cuidados como eles fizeram com os pequenos no período da infância. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm por abrigarem os filhos alheios em seu seio, alimentando-os com seu amor e carinho. Os filhos devem aos pais não só o estritamente necessário, devem-lhes também os pequenos nada e supérfluos, os cuidados amáveis, os agradinhos que, ao final, não são mais do que apenas o retorno do que receberam em sua infância e juventude. Este, o verdadeiro sentido do mandamento do Decálogo.